Jesus possa continuar envolvendo os nossos corações. Já estamos harmonizados, né, pelo esse coral espírita, né, pelo coral espiritual, que já vem nos agraciar com essas energias tão iluminadas. E hoje a gente vai trazer uma música para vocês, ao contrário, geralmente nós cantamos a música no final do nosso evangelho, mas como a música tem um sentido de fixação hoje, que nos inspira ao recomeço, recomeçar, então nós vamos entoar essa canção e espero que vocês gostem. Nessa sintonia eu já vou pedindo para que fechemos ou não os nossos olhos e agradecendo a Deus e a Jesus, nosso irmão maior, por esse abraço de luz tão iluminado, por essa acolhida que a Casa do Caminho nos traz, ao Grupo Instrumentos de Esperança, em irmandade que somos, porque somos servidores de Jesus em prol dessa causa de amor, e por isso nós estamos sempre agradecendo a oportunidade de levar as nossas vozes, que são nos dadas como empréstimo, e nós mesmo assim agradecemos a todos os dias a Deus por essa oportunidade de partilhar com vocês, com esse evangelho de muita alegria, de muito amor, e que Jesus então nos inspire neste momento, nos abençoe, principalmente nos faça compreender os seus ensinamentos através dessa luz da música, do evangelho, e principalmente nos dê fé e força para continuarmos. Que Jesus então nos abençoe, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu tenho biologia, tá, gente? Eu falo, né? O Sérgio nos solicitou essa piano para que a gente possa fazer, envolvidos com ele, né, nessa harmonia, essa música que chama Recomeçar. Ele receba os nossos efeitos de amor junto com a gente. Sim, então. Em prece e vibrar por irmãos seus. Só assim é que se cresce, mas o homem se esquece e se afasta de Deus. São tantos os caminhos que emanam de seus ninhos, que ninguém sabe onde vai. Só o amor é o caminho de perdão e de carinho que nos levará ao Pai. Vamos recomeçar, aprender a perdoar, semear o amor. Vamos recomeçar a construir nosso lar junto ao Criador. Cada gesto de amor ameniza a grande dor de um irmão que está sofrendo. Às vezes um sorriso
alguém siga vivendo. Ah, vamos recomeçar, aprender a perdoar, semear o amor. Ah, vamos recomeçar a construir nosso lar junto ao Criador. Graças a Deus. Linda música. Pois é. E aí nós duas nos subdividimos para falarmos em duas partes, né? Que realmente é uma música que precisamos falar de um trecho e depois uma sequência. A primeira parte ficou para mim, que fala: o homem se embrutece, mas deve se levar em prece e vibrar por irmãos seus. Só assim é que se cresce, mas o homem se esquece e se afasta de Deus. São tantos os caminhos que emanam de seus ninhos e ninguém sabe onde vai. E só o amor é o caminho de perdão e de carinho que nos levará ao Pai. Bem, nesse trecho, nós podemos refletir, primeiramente, sobre a forma que nós estamos lidando diante das situações difíceis, né? Aí vem uma pergunta, cada um vai perguntar para si mesmo, não precisa responder o que a gente não precisa saber, né? Tem coisas que a gente não precisa falar. Será que ainda me irrito muito quando as coisas não saem como eu desejo? Isso é uma reforma, né? Desculpa. Segundo, será que aceito ou questiono o amor e sabedoria de Deus? São duas questões bem profundas para a gente refletir. Em alguns minutos a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu beber um pouquinho já. Então, assim, muitas vezes nós vamos nos deixando levar pela inconformidade. Muitas vezes pela falta do poder da fé, porque a fé tem um poder sobre nós. Pela desesperança. Então, inclusive nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser buscar, esse capítulo da fé, pessoal, é muito, mas é muito sutil. É o capítulo 19, particularmente nós pegamos lá o item 8 e 9, mas estávamos estudando o capítulo todo. Então quem quiser em casa, pegue o poder da fé. Em todos os seus tópicos, leia um por dia, ou vai lendo só frases para chegar, mas pegue. Porque ali nós vamos trazer a parábola da figueira seca, mas nós não vamos falar sobre ela, para vocês lerem em casa. Porque a parábola da figueira seca nos traz um símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. Né? Acabam, muitas vezes, embrutecendo o quê? O seu olhar. Acaba embrutecendo a sua forma de viver, acaba embrutecendo a sua forma de lidar com as situações difíceis. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos nos deixando levar. Então, Emmanuel também traz no livro Fonte Viva, que é bem legal também para nós lermos, estudarmos. No seu item, na sua lição 168, eu achei muito interessante. Ele traz ali uma reflexão sobre a epístola Paulo, no 2 Coríntios 4,18. Mas, na verdade, nós não vamos também falar sobre esse trecho de Paulo, porque nós queremos que vocês leiam também em casa, que nós vamos falar o que Emmanuel nos traz. Emmanuel, ele traz um título bem direcionado para essa primeira parte da música que nós estamos falando com vocês. Entre o berço e o túmulo. Olha só, berço, túmulo, início, fim, vida, matéria, né? E ele traz nessa lição, particularmente, várias situações para alertar que nós não devemos ficar agarrados a uma casca de materialismo, de futilidades,
de situações que muitas vezes não nos levam a nada, nos levam muitas vezes ao vazio, de ter sensações, de criar sentimentos que nos aprisionam nas nossas próprias dificuldades. Quantos de nós não amanhecemos entristecidos sem saber porquê? Quantos de nós, às vezes do nada, está naquele horizonte maravilhoso da praia, ou caminhando por essa cidade maravilhosa, e vem aquela sensação de pessimismo? São as vibrações, são as irradiações. E Emmanuel ainda, ele diz para nós tomarmos cuidado, porque tudo acontece muito sutil e sorrateiramente. É uma verdade. Nós vamos nos afastando do trabalho na caridade. Nós vamos nos afastando da ação de humildade diante de algumas situações. Veja, não precisa nem ser só na casa espírita, em nada. Até mesmo dentro da nossa própria casa. Muitas vezes a gente está com o nosso companheiro ou alguém que nós convivemos no nosso trabalho e nós nos sentimos até superiores a essa pessoa. Então essa situação nos transforma em quê? Nós deixamos de ser humildes. Se nós não somos humildes, nós nos deixamos levar pelo lado do egoísmo, nos achando mais uns do que outros, né? Então, cada vez mais com essas ações, nós nos afastamos da verdadeira riqueza do mundo, que é o amor de Deus. Nossa, mas como é que a gente fala do amor de Deus, né? É tão longe, será que está tão longe assim esse amor de Deus? Nós podemos, de uma certa forma, encarar as belezas divinas, que elas nos dão uma opção, porque são tantos os caminhos, e elas nos dão opções através das leis da reencarnação, das leis que nos fazem nos depararmos muitas vezes uns com os outros para trabalharmos as nossas dificuldades. E às vezes a gente está vendo ali naquela pessoa o espelho dos nossos defeitos, né? Então, como eu falei, sabemos que são tantos os caminhos, mas qual o verdadeiro caminho da verdade de vida de Jesus que nos ensinou? Bem, Jesus veio nos ensinar o amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Busquemos os recursos ensinados pelo nosso Mestre. Busquemos na prece, na vibração de amor e luz. Mas, principalmente, na situação que for, pratiquemos a nossa fé, vamos alimentar a nossa fé. Nós temos a fé inata em nossos corações, nas nossas almas. Nós precisamos só praticá-la. E assim estaremos mais próximos de Deus, sentindo o seu amor, sentindo cada vez mais uma paz íntima. Quando nós chegamos nesse momento, paz íntima, é que nós temos a certeza de que nós podemos sempre recomeçar. Hoje quase que ela falou a minha parte, né? Porque você entrou, não é o acaso, né? Porque quando nós preparamos o Evangelho, cada uma faz uma parte e ela se baseia num capítulo, e acabou que hoje eu pegando o capítulo 4, que vem falar justamente do nosso recomeçar, que fala da reencarnação, e ela citou, né? Quer dizer, intuitivamente a gente acabou falando do mesmo assunto, providencial falar, porque a música, ela vem falar, né? Vamos recomeçar, aprender a perdoar, semear o amor, a cada gesto de amor ameniza a grande dor de um irmão que está sofrendo, né? E Jesus nos convida, né? Vinde a mim, vocês que sofrem, estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E todos nós, graças a Deus, temos essa bendita oportunidade de estarmos aqui, indo até Jesus, multiplicando e estendendo essas lições maravilhosas que os pilares da doutrina, da abençoada doutrina espírita, nos harmoniza, nos congrega. E a doutrina espírita, ela tem essa intenção boa de nos acalmar os nossos corações. Porque, que nem ela falou, nós ficamos às vezes pululando, né, nas nossas situações que escolhemos, escolhas erradas,
e às vezes nos culpamos. E a doutrina espírita, ela vem nos acalmar. Calma, você tem a próxima reencarnação, você tem outra oportunidade, mas começa agora. Começa agora, dá o primeiro passo, não deixar para depois o que você pode fazer hoje. Porque muitas vezes nós pensamos, na próxima encarnação eu vou tentar perdoar, na próxima eu me reconcilio, na próxima eu vou tentar ser mais caridoso, hoje eu não tenho muito tempo, eu não tenho tempo para ir na casa espírita, eu não tenho tempo para fazer um projeto e me organizar, e esses acertos de recomeçar vão ficando cada vez mais lá para trás. E o convite da música e do Evangelho de Jesus é nos lembrarmos, né, daquela lição no capítulo 4, onde que Jesus, naquela conversa com Nicodemos, que era um homem da época muito respeitado, e mesmo assim na calada da noite ele procurou Jesus, porque ele sabia dos feitos de Jesus. Mesmo ele sendo contrário, né, toda aquela religião que ele pregava, que ele assertivo, naquela região judaica, ali aquele quadradinho, quem é esse homem que cura, que prega, que estende a mão? Então ele foi procurar Jesus, querendo saber, olha, eu sei o que você está fazendo. E uma pessoa que faz o que você faz só pode ter parte com Deus. E Jesus disse a ele, Nicodemos, mas para que você entenda esses desígnios, é preciso que você saiba que o Espírito precisa nascer de novo, precisamos nascer de novo. Aí ele fica indignado, né, e questiona, mas como? Um homem velho, que nem eu, vou voltar para o ventre da minha mãe? É muito estranho, porque minha mãe inclusive já morreu, né? E Jesus disse a ele, mas você é um doutor em Israel e não compreende o que eu te falo? Então nós vamos trazendo essa história para lembrarmos que hoje, até hoje ainda nós não compreendemos o que Jesus veio fazer entre nós, há 2000 anos, nos deixando essas lições maravilhosas, esses exemplos de recomeça, começa de novo, aprende, estrutura a sua vida nessa abençoada doutrina que vai nos trazendo todo esse conceito de como nós devemos agir mediante as nossas dificuldades, as escolhas que nós podemos fazer. Isso é um recomeço. Recomeçar, como diz a música, aprender a perdoar, semear o amor, é buscar nova oportunidade e não cair no mesmo erro. E aqui eu puxo a sardinha, claro, para a doutrina espírita, porque é aquela que agora nós estamos inseridos, estamos habitando. Mas Jesus está em todos os templos, está em todos os locais, onde há uma pessoa que se propõe com uma proposta a levar uma palavra de amor, uma palavra de perdão, uma palavra de consolo, uma palavra de amizade, como fala a música, às vezes um sorriso. Às vezes a pessoa não precisa falar nada, né? Chega na casa espírita, encontra essa recepção daquele que alenta, daquele que abraça, daquele que consola. E é esse a nossa intenção de fazer o Evangelho, que a música fala desse gesto nobre de amor. E por vezes nós deixamos isso para depois. Vamos pensando, desculpem, às vezes somente no nosso umbigo, somente no nosso quadradinho. Esquecemos de olhar para dentro de nós, nos dando a oportunidade de, peraí, eu ainda tenho um pouquinho de ciúme, ainda sou um pouco invejoso, ainda gosto de competir, e aí eu vou silenciar no meu interior, buscando aquela palavrinha tão difícil, né, de praticar, que é a RI, que o pessoal fala, que é a reforma íntima, que é a parte mais desafiante dentro da casa espírita. Quando nós temos que recomeçar, mudar, olhar para dentro de nós com humildade e dizer, peraí, eu ainda tenho esse defeito, aquele defeito, preciso começar a estipar esses defeitos, e é nessa encarnação, nos dando nova oportunidade. Eu posso, claro, passar às vezes uma encarnação na tentativa, mas é um treino, é como a paciência. Às vezes nós falamos assim, eu não tenho muita paciência. Nós vamos admitindo, eu não tenho paciência, eu sou impaciente, eu sou ansioso, mas todas as vezes que eu for admitindo, eu vou alimentando isso em mim. E o recomeçar é justamente nos colocarmos na condição de disciplina. Peraí, eu tenho que treinar a minha paciência, eu tenho que treinar a minha mansuetude, eu tenho que treinar
a minha boa vontade, a minha fé, que nem disse a Anne, naquela vontade de fazer a oração, extirpando aquelas tendências que todos nós temos. E bendita casa espírita, bendita e abençoada casa espírita, que nos faz rever esses conceitos, porque quando nós estamos aqui com o Evangelho do Cristo, nós estamos olhando através dos exemplos, as lições que Ele nos deixou, e não é só para ler porque acha bonitinho. Nós devemos buscar nos inserir nessa transformação, e aí é o grande desafio. É o grande desafio. Então precisamos rever esses conceitos das nossas atitudes, das nossas ações, nos libertar dos nossos vícios, das nossas más tendências, do nosso apego. Ah, Viviane, mas eu não sou apegada. Eu não sou apegada, eu já aprendi, me desapeguei. Aí você vai na casa da pessoa, tem lá uma festinha, e aí a pessoa fala pra você: ah, eu vou te dar no meu Tupperware aqui o que tem do alimento que foi bom, que sobrou, que você vai levar pra sua casa, para dividir com a sua família. E tem pessoas que surtam porque você não devolve o Tupperware. Não é? Não acontece? Acontece! E aí a gente vai vendo que as pessoas não estão treinando tanto assim o desapego, né? Você tem lá uma roupa que você já passou 20 anos, você não tirou aquela roupa do teu armário, você não está mais usufruindo porque olha, engordou, olha, emagreceu, e está naquela roupa e naquele apego, e não doar para o seu semelhante, aquele necessitado. Olha a época de fazer caridade, o inverno, né? E às vezes nós estamos ali apegados naquela roupa que não cabe mais, mas não, eu não dou, eu não vendo, eu não troco. Então são nas pequenas coisas que nós vamos aprendendo a dominar a nós mesmos. A doutrina espírita, ela vem com esse incentivo, recomeçar. E por isso eu trouxe uma história, para finalizar o nosso, dá tempo ainda, uma história maravilhosa, de um companheiro de nome Narada. Ele teve a feliz bênção na sua vida de receber dos emissários do alto aquele convite para conhecer as coisas belas do mundo. Ele era um homem simples e veio esse Senhor dos céus avisar: olha, vou te levar para conhecer o mundo que Jesus preparou para todos nós. E você vai viajar, e vai voar, e vai volitar por tudo que é lindo na natureza, pelas fontes, pelas cachoeiras, pelos mares, pelos locais de diferentes países,